Especial com o Dr. Samuel. Que alegria! Logo já vou chamar nosso convidado especial. Só vamos entrando, minhas amoras, se acomodando. Estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Estou muito feliz em ter esse convidado especial aqui hoje, que a gente vai responder um monte de perguntas para vocês. Hoje eu vou ser entrevistadora, tá? Hoje eu vou entrevistar mesmo, eu que vou perguntar, e é isso aí, vai ser ótimo. Esse médico, minhas lindas, Dr. Samuel Dalelache, eu falo dele para vocês há muito tempo, há anos que eu sou fã e admiradora do trabalho deste médico, tá? Ele vai contar um pouquinho pra gente, mas ele é um médico que não quer só esperar ter a doença para remediar a doença, né? Não. Ele pensa muito na prevenção das doenças através, sim, de uma vida saudável. Então, eu já era muito fã dele, nos conhecemos numa consulta que eu marquei para fazer com ele, porque sim, ele atende online, olha só. Depois infelizmente, né, da pandemia que aconteceu, mas os médicos puderam atender online, foi aí que a gente se conheceu e já fizemos live juntos, já fizemos podcast juntos, sempre foi muito especial. E hoje vou chamar ele aqui, tá bom, minhas lindas? Então é o seguinte, hoje a live é só aqui no Instagram, né? Então, assim, vamos ver essas amoras do YouTube. Geralmente, ontem, né, tinha 1.300 só lá no YouTube ontem. Eu falei, amoras do YouTube, pelo amor de Deus, amanhã venham para o Instagram. Então, eu espero que elas lembrem disso, né? Vão lembrar. E seguinte, minhas lindas, já vou chamar o convidado, tá? Só antes, um recadinho importante. Vocês viram que ontem eu fiz aquela live importantíssima sobre... Aqui, ó, tá aqui o título, vamos lá. 5 dicas para diminuir a compulsão alimentar, é essa capa aqui, ó, tá? E aqui eu falei, doutor Samuel, já vi que ele entrou, já vou chamar. Eu falei como concorrer a um Pix de R$ 500 que eu vou sortear na live de amanhã ao vivo. Então amanhã, quinta-feira, é o sorteio do Pix, tá bom? Então ainda dá tempo de você assistir. Então essa capa aqui, ó, 5 dicas para diminuir a compulsão alimentar, aqui. Ver a regrinha e participar do sorteio aqui, tá bom? Que vai ser amanhã. Ó, eu sou do YouTube, então tá bom. Minhas lindas, vamos então chamar o nosso convidado de honra? Vamos lá. Vamos ver, faz tanto tempo que eu não chamo por aqui, mas vai dar certo. Ó, doutor Samuel, vamos ver. Tá chegando, minhas lindas. Bom dia para quem tá chegando. Vamos lá. Olá! Bom dia! Bom dia, tudo bom? Eu não. Não. Tô ótimo. Você como é que tá? Tô maravilhosa. Pronto, então a gente começou o dia bem. Começou bem. Foi lá, pegou teu terno? Como é que tá, Ai, assim? Jéssica, sacanagem isso aí, hein? Começou de manhã com personal stylist, com maquiadora, com cabeleireira. Tô de vestido aqui, entendeu? Tô assim, ó, É, com os meus tô vendo, tá linda. acessórios. Tá linda, mas eu também sei esnobar, quer ver, ó? Eu vou dar uma de marrento aqui, ó. Vocês querem, ó, Vamos. olha só. Que é isso? Ó, ó o O copinho que chique. é isso? Café, tomar café hoje é coisa de rico. Então eu tô Ah, aqui esnobando também aqui, ó. No Brasil, café virou verdade. ostentação. Virou ostentação. Querido, que honra ter você aqui comigo, que na verdade, eu acho que da outra vez eu fui no teu Instagram, né? E eu fui no teu podcast. Então agora, você que tá vindo aqui na minha A casa, gente equilibra as coisas, né? Para não ficar né? ciúme para ninguém. Ninguém. Muito obrigada por vir aqui, por dividir um pouquinho do teu grande conhecimento com as minhas amoras, não é mesmo? Olha, eu que agradeço primeira, a nossa primeira e única live que fizemos até hoje. Ela reverbera até hoje no meu Instagram. Que legal. As suas amoras, elas são pessoas extremamente carinhosas, elas me seguem, e a volta e meia elas vão lá e dizem assim, a Jéssica também fala isso, a Jéssica também... Eu fico tão feliz de saber que a gente fala coisas tão parecidas, né? Então, Que bom. porque aí tem mais afinidade, justamente para quando para fazer uma live como essas, a gente não precisar combinar roteiro, Exato. vai fluir, vai fluir. Vai. Exato. E assim, né? E não quer dizer que a gente sempre vai concordar com 100% com o outro, né? Mas os valores, né? Os princípios, as coisas realmente importantes, se elas são muito contrárias, daí é um pouco mais complicado. Mas se elas se encontram, daí é sempre muito gostoso. Por isso que a gente, desde o início, teve uma afinidade muito grande, né? E eu fico feliz, porque eu falei no início da live, eu era já tua fã antes de tu me conhecer.
Uau, derreti aqui. A Jéssica é minha fã. Olha aí, ó. Admiradora, assim, ó, estudava os seus conteúdos no YouTube. Então, assim, amores, já deixa eu dar uma dica para vocês. O canal do YouTube do Dr. Samuel é assim, ó, vale ouro. Ouro! Vocês não têm noção que tem lá de graça, né? Então, é só ir lá no YouTube depois, Dr. Samuel Dalelaste. Vocês vão lá e estudem, porque assim, ó, são aulas, tá? Então, pra gente já começar, vamos brindar, né? A tua aguinha tá aí? Eu vou brindar, ó, não sou chique também, ó. Vou brindar aqui com o meu garrafão d'água. Às vezes eu faço isso também, às vezes eu esqueço de pegar uma taça bonita e brindo com água. Então, brinde a vida e mais um dia, né? Tchim, bora então começar a nossa live. Ó, já que você fez o convite, a gente já tem 800 vídeos no canal do YouTube. Realmente, para quem não segue lá, seja muito bem-vindo. É um canal que tem como objetivo ajudar pessoas a sair da zona da falta do conhecimento, né? Existe uma palavra que ela é ofensiva, eu falo ignorância. Ignorância é uma palavra que parece que ofende, mas todos somos ignorantes em alguma parte da nossa vida. Eu sou ignorante em tecnologia, tanto que ontem a Jéssica começou a me falar umas coisas. Não, se não der para entrar pelo Instagram, a gente entra por uma outra ferramenta. Fala um monte de nome grego para mim que eu não entendo nada. Assumo, sou ignorante tecnológico, eu sou ignorante em um monte de área da vida. Agora, existe uma área que nós não podemos ser ignorantes, que é o conhecimento do cuidado com o corpo. O nosso corpo, ele é um instrumento que vai nos acompanhar até o fim da vida. Nós temos a facilidade de trocar de carro quando ele estraga, né? A gente vai levando, faz manutenção, chega uma hora que não dá mais, vai lá, troca de carro. A gente consegue trocar a lavadora de roupa, o fogão. O nosso carro, o nosso corpo, ele não tem como ser trocado. Então a gente tem que cuidar dele até o fim da vida, porque a gente vai morar aqui dentro, seja lá 80, 90, quem sabe mais de 100 anos. Então, o objetivo do meu canal é esse, e nada mais é do que as dicas que a Jéssica também dá todo dia aqui para você, com essa fidelidade que você tem com o teu público, que eu acho lindo, que eu adoraria poder conseguir fazer. Não consigo conciliar consultório com o Instagram e ter essa religiosidade pontual, mas você está fazendo um trabalho de formiguinha, que já não é mais de formiguinha, já é 3 milhões, já não tem nada mais de formiguinha aqui. E bora lá, vamos fazer isso juntos hoje, então. Olha que incrível, né? O que tu falou, ignorância é simplesmente não saber algo. E tá tudo bem, eu sou ignorante em um monte de coisa, né? Só que por não sabermos algo, muitas vezes a gente colhe consequência que não precisava colher aquilo. E o pior, às vezes a gente não consegue ver o quanto tem algo diferente daquilo que eu sei. E pode ser o meu novo natural. Por que eu tô falando isso? Eu gosto muito de ouvir podcasts, né? Enquanto eu tô me maquiando, eu sempre tô ouvindo podcast, que é um tempo ali que eu perco, entre aspas, né? Que eu quero sempre ganhar conhecimento. E agora eu vou ser muito chique, né? Porque eu vou citar Albert Einstein num podcast que eu ouvi, tá? Mas olha só que frase linda. Que eu fiquei, assim, meditando nela e repetindo tantas vezes e vai calhar muito com o que a gente tá falando. Ele falava assim, ó. Vou até ler, porque ela é, né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele mesmo. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Olha só. Eu vou repetir. E aí vem o complemento. E uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho natural. Né? Perfeito. Então, isso é incrível porque, assim, ó, falando em emagrecimento, que eu sempre falo para as amoras, né? O maior desafio é o amor que hoje existe pela comida. Né? Ou seja, eu amo o meu chocolate. Ai, mas eu amo a minha cervejinha. A gente já conversou sobre isso, né? Então, é isso que ela sabe. Ela sabe que o chocolate acalma. Ela sabe que o chocolate dá prazer. Eu tô falando de chocolate, mas qualquer coisa em excesso, qualquer coisa que não seja saudável, né? É isso que ela sabe hoje. E a gente tá aqui para entregar um conhecimento de que existe vida além da comida. Porque qual é o problema de estar sobrepeso e obeso, né? É não conseguir dizer não. Tu imagina que triste o querer algo, mas não conseguir dizer não. Mas porque dentro da cabeça, o que eu sei? E eu já fui essa pessoa. Um dia eu só sabia que o chocolate me acalmava, que era a minha recompensa, que era o que eu merecia, era isso que eu sabia. Então a gente está aqui para entregar conhecimento, porque no momento que a gente sabe algo além, o nosso universo, ele se expande, né? Existe vida além disso.
E aí, doutor, eu já queria começar, porque eu vou te entrevistar hoje, né? Queria começar te perguntando uma coisa que não foi nada ainda que as amoras deixaram nas caixinhas, mas claro, tem que ser resumido, mas eu acho que seria interessante. A maioria dos médicos, e graças a Deus por isso, mas tratam a doença. Ou seja, a doença já está ali, tem que remediar de alguma forma. Muitas vezes não é para curar, e sim para a pessoa conseguir viver com aquilo. E que bom que existem esses médicos, até porque quando existe a doença tem que tratar, graças a Deus. Mas por que você quis o antes? Quis pensar assim, não, existe um jeito de ter saúde e não precisar tratar a doença, né? Claro, pode acontecer uma coisa ou outra, mas prevenção ou ter vida nos anos. Eu sempre que eu falo para os amores, não é só sobre ter anos de vida, a gente precisa ter vida nos anos que vamos ter, né? E você pensou nisso. Você quis realmente antes. Então, por quê? Da onde surgiu essa ideia, esse desejo no teu coração? O que aconteceu para você hoje tratar isso, né? Ser pró-vida, pensar na vida, realmente. É assim que eu te vejo, né? Você pensa na vida e na saúde. Eu adoro essa pergunta. Eu vou só complementar, porque as pessoas me enxergam muito assim como você disse, o médico que está aqui para ajudar a prevenir doenças, né? E sabe que eu me qualifico, eu me qual é a palavra? Eu me defino muito assim também, mas sabe que isso não é mais a realidade do meu consultório, tá? As pessoas que como você e teu marido, né, o Marcos, me procuram sem doença para continuar não tendo, hoje representa 20% do meu consultório. Os 80% que vêm chegam doentes, mas e onde é que está a diferença aqui? Porque, como você disse, o médico trata a doença. Eu também trato a doença, mas um, uma forma diferente. Porque, assim, infelizmente, por uma historinha que depois eu até posso passar para você um link do documentário que eu botei no meu YouTube que explica muito isso. Legal. A coisa começa lá em 1909, quando por um movimento que a gente vai ter, não vou poder trazer aqui, mas enfim, houve uma mudança na grade curricular das 155 universidades americanas, onde no ano de 2010, então 2009 começou o movimento, 2010 foi mudada toda a grade curricular para que o modelo de medicina ele fosse basicamente para manter você doente com remédio. Então hoje uma pessoa se a gente parar para pensar, né? Uma pessoa, ela engorda e agora que ela está obesa, ela está com diabetes, hipertensão. O que que o médico, infelizmente, vai fazer? Ele vai mantê-la viva com remédios para que a pressão arterial fique controlada, a glicose controlada, outro remédio para o colesterol, um outro remédio para o ácido úrico, e ela vai tomando o remédio para o resto da vida, né? Só que muitas vezes a doença que se instalou no corpo, ela só se instalou porque houve ausência de saúde. A doença ela se manifesta onde deixa de ter saúde. Aonde tem saúde, não tem doença, entendeu? E eu gosto muito de tratar o meu paciente com esse outro olhar, né? Pensando assim, vamos reconquistar a sua saúde, porque muito provavelmente essas doenças elas vão embora sozinhas, né? Mais ou menos, fazendo uma analogia, mais ou menos como a gente fala do escuro. As pessoas acreditam que o escuro existe. Eu não acho. O que existe é a ausência da luz, né? Quando você Aham. vai dormir, Jéssica, você fala para o Marcos assim: amor, acende o escuro? Não. Você fala assim, amor, tira a Paga a luz, luz. apaga a luz. O que sobrou foi o escuro. Então a Sim. doença, ela não existe. O que ela existe é a ausência da saúde. Quando Uhum. você traz a saúde de volta, a doença vai embora. Então, hoje, né, só fazendo esse adendo aí. Mas por que essa minha visão? Eu sempre fui uma pessoa, hoje me autoanalisando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito preventiva na minha vida, em tudo que eu fiz, entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu era DJ, né? Minha primeira profissão foi DJ. Eu fui DJ por 14 anos, né? Muito Até aqui, legal. ó. Aqui tá os brinquedinhos no meu consultório aqui, né? Muito legal, Aí muito o que que legal. acontecia? Eu era muito famoso na minha época lá de montar evento, eu era famoso porque
Porque eu era aquele cara assim, ó, eu só aceitava uma festa se tinha gerador. Por quê? Porque se faltar luz, eu não admito que a pista pare de ter música porque não tem luz, entendeu? Eu ia para o evento, para cada tipo de cabo que ligava uma caixa no mixer, né, eu tinha 3 cabos iguais reserva, porque se quebrou o cabo, se aconteceu alguma coisa, entendeu? Eu sempre fui Sempre preveniu, né? sempre tive esse caráter mais preventivo, sabe? Para tudo. Uhum. Tipo assim, eu tinha meu carrinho, vamos para a praia. Antes passa no mecânico, revisa tudo para não ser pego com as calças na mão. Então, quando eu descobri que existia uma forma de medicina que ela atendia muito a esse meu jeito de ser, de ajudar as pessoas a não adoecer, eu achei isso fantástico, porque Uhum. fechava muito com a minha personalidade, meu jeito de ser, entendeu? Que Eu legal. acredito que tem muito disso, né? Respondendo a tua pergunta. Claro, e assim, aquilo que você falou da luz e tudo mais, né? É uma coisa que eu falo para as amoras, né? Muitas vezes, uma ilustração que, né, meio diferente, mas você tá andando, pisa num prego, um prego extremamente enferrujado. Aí tá ali o prego começa a inflamar, infeccionar, você não consegue mais botar o pé no chão, de repente fica até com febre. A febre é só um sintoma, né? A febre é o corpo falando tem alguma coisa errada. Vai adiantar ficar tomando remédio pro resto da vida para baixar a febre? Aí toma remédio, baixa a febre. Aí para o efeito do remédio, volta a febre. Aí toma remédio, baixa a febre. E aí, principalmente, assim, mas olha só, pro prego, passa uma pomadinha, toma um anti-inflamatório, mas a pessoa não tira o prego. Ela não tá funcionando. Claro que não tá funcionando, tá maquiando. Enquanto passa um anestésico, enquanto passa ali, tá maquiando. Passa o efeito, vai voltar, porque o prego tá ali. Então, se a gente tirar o prego, olha só, que mágica, a febre vai embora. E por que eu tô falando do prego? Deixa eu até pegar uma amiga aqui, amiga, ela não é, ela é amiga didática, tá? Mas ela não é amiga, você vai entender, peraí. As amoras já conhecem a nossa amiga gordura. Ó, 1 quilo de gordura. E quando eu mostro, ela fica apavorada, porque às vezes elas acham que é pouco emagrecer 1 quilo, né? Olha que pouco o quilo de gordura, né? Doutor, você acha, nos teus anos e milhares de pessoas que você atende, como você falou que hoje, infelizmente, 80% vem com doença, a gordura em excesso, a obesidade, a gente pode dizer que é o prego? Ou seja, é um problema? Ou a pessoa tem que se aceitar como ela é obesa? Nossa, fantástico ouvir isso, porque hoje existe um movimento de aceitação da obesidade, né? Por quê? Porque eu vejo que é uma forma, tipo assim, eu tentei, não consegui, melhor eu me aceitar e ser feliz assim. É uma forma de aceitar a pobreza, aceitar a obesidade. Eu sou pobre, eu não gosto de trabalhar, eu não, né? Então eu vou aceitar. Eu vou dizer que é melhor viver uma vida roots no meio do mato, sem, ok, né? Mas assim, não existe como esse movimento, até a vida simples, ok, vida roots, a analogia não foi muito bem feita porque você pode ser feliz lá, mas você não pode Uhum. ser feliz com a gordura, por quê? Porque não existe obesidade saudável, esse é o primeiro ponto, né? É levantada muito essa bandeira da obesidade saudável, por quê? Porque realmente você vai encontrar um obeso que ao ser avaliado através de 7 ou 8 exames de sangue, aqueles bem básicos, ele até pode ter um colesterol que não está alto, ele pode Uhum. ter um rim que ainda filtra, ele pode ter um fígado que mesmo esteatótico ainda tenha uma transaminase que não subiu, e aí vai mostrar aquele exame e vai dizer assim, eu sou um obeso saudável, tá? Agora, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo e não precisa nem aprofundar muito, desde o ano de 2009, a própria Sociedade de Endocrinologia considera a gordura visceral um órgão endocrinológico. Vamos entender isso. O que é gordura visceral? Nosso corpo ele vai engordar basicamente por 2 tipos de gordura. Uma que te mata e outra que não é tão ruinzinha, tá? A que te mata é a visceral, é aquela que está dentro da barriga, ao redor das vísceras. Vísceras são órgãos, né? O fígado, o baço, o rim, o pâncreas, todos os órgãos abdominais, vísceras abdominais, que vão juntando gordura ao redor dela. Tá? Ou a outra gordura é aquela gordurinha que a gente pega aqui, ó. Essa que eu vou conseguir pegar aqui, ó. Vou fazer uma. Nossa, eu imagino a sua gordurinha. Aham, tá.
Nossa, que gordura, gente. É uma gordura subcutânea. Essa que eu peguei de fora aqui não é um problema. A gordura visceral, que é essa lá de dentro, que vai vir com o consumo de refinados, de álcool, de açúcares. Então, veja bem, ela é considerada um órgão endocrinológico. O que é um órgão endocrinológico? É um órgão produtor de hormônio. Quais são os outros órgãos endocrinológicos do nosso corpo? Tireoide, que produz hormônio, o pâncreas, que produz hormônio, e a gordura visceral, ela produz 35 hormônios. Olha que louco isso. Aí, Nossa. que bom, porque o hormônio é bom. Não, existe hormônio bom e existe hormônio ruim. No caso da gordura visceral, esses 35 hormônios, eles são todas citocinas pró-inflamatórias. Os nomezinhos são feios, NF-kappa-beta, fator de necrose tumoral, interleucina 6. Mas quando a gente pesquisa esses hormônios, esses nomes feios, são todos hormônios que têm como única missão de vida matar o indivíduo, gerar um ambiente tóxico, inflamatório e oxidativo, e o corpo passa a trabalhar disfuncional. Nada mais funciona bem. A testosterona do homem cai, ou a insulina para manter a glicose controlada, ela começa a ser necessária 3, Cada vez 4, mais. 6 vezes mais insulina para manter uma glicose controlada. E tudo isso não é avaliado em uma consulta de rotina médica, entendeu? Por isso que eu disse, a Uhum. pessoa vai para o consultório, ela vai ficar 15, 20 anos passando por lá e vai achar que está tudo certo. No Uhum. momento que a casa começa a cair, aí desmorona, porque aí é aquela coisa, uma doença atrás da outra. Aí vem uma doença autoimune na tireoide, aí 2 anos depois ela diagnostica uma artrose, aí depois ela diagnostica que ela está diabética. É uma sequência de eventos que vem um atrás do outro. É porque uma hora a conta chega, né? Não estava com nenhuma dessas doenças, mas já estava doente, porque a obesidade é doença. E aí, uma hora a conta chega e desencadeia todas as outras coisas. Teve até uma hora que escreveu aqui, ó. Eu era uma dessas que falava, eu sou uma gordinha saudável, mas eu sentia dor no corpo inteiro. Então, saúde é só o quê? Um exame estar dentro ali, mais ou menos, né, do limite? Não. Saúde é a vida. Como que está sendo a vida? Acordar já com dor de cabeça, acordar, botar o pé no chão e sentir aquela dor na planta do pé, não conseguir sentar no chão para brincar com os filhos, isso não é saúde, né? Então, vai muito além E de um exame. uma coisa importante, Jéssica, é que nesse momento, porque o corpo humano ele aguenta de 3 a 4 décadas sendo sucateado, mais ou menos o tempo que ele aguenta. Tem gente que vai adoecer aos 20, mas a média que o corpo suporta é de 3 a 4 décadas. E o problema é que daí, quando chega na quarta década ou quinta década, e você fala para a pessoa assim: olha, essa dor que você está agora, essa fibromialgia, ou esse câncer que você diagnosticou, é porque você come errado. Infelizmente, a gente ouve assim: ah, mas não pode ser, porque eu como as mesmas coisas há 40 anos e nunca tive nada. Como se a pessoa tivesse que adoecer no primeiro dia que ela comeu um biscoito recheado. Não. A doença, ela é a resposta de um acúmulo de muitos anos, décadas de vida fazendo algo errado. Sim, e aí quando você fala isso, que eu mais penso nas crianças. É. Amor, a gente tem uma missão na nossa vida de formar caráter, né, dos nossos filhos, mas também a gente é responsável pela saúde dos nossos filhos. Então, se são décadas, o plantio começa agora. O plantio já começa na fase da infância. Ai, porque eles gostam, tá? E se eles gostassem de cigarro, você ia dar cigarro para eles também? Gente, é sério, sabe? Eu sei que chegou num momento, né, agora no mundo, que tem pessoas, mas aí não pode mais nada. Ai, porque, gente, a gente tem que entender que a colheita chegou e ela chegou feia. O negócio tá feio, mental e fisicamente. É porque a gente plantou errado. Então, se a gente tem que voltar para o natural e entender que está nas nossas mãos prevenir isso, ou minimizar, ou remediar, a gente tem que fazer. Adultos fazem o que tem que ser feito, né? E aí, já começa com uma pergunta, não é polêmica, porque a gente não vai falar de polêmica, mas as pessoas acham que não existe, mas talvez a gente não pode usar a palavra cura. Mas a pergunta foi, existe cura para o diabetes? Depende de qual diabetes a gente está falando, né? Existem 3 tipos de diabetes hoje. O tipo 1
que é aquele que a pessoa nasce com um defeito de pâncreas e o pâncreas não produz insulina. Para esse, infelizmente, é insulina para o resto da vida. Do diabetes tipo 1, eu vou pular para o tipo 3, que o tipo 3, ele surpreende quando a gente fala, muita gente não sabe que ele existe. O diabetes tipo 3 é a doença de Alzheimer, doença de Alzheimer é considerado um tipo de diabetes. Tá? Então, depois, se você ficou com dúvida, joga no Google lá, escreve diabetes tipo 3, vai aparecer doença de Alzheimer. Para essa, a gente não tem cura, a gente tem prevenção, né? Uma vez com Alzheimer, o que você tem para fazer é melhorar todo o teu corpo para a doença progredir mais lenta, porque a progressão da doença depende do meio que a doença está vivendo. Em que corpo a doença está vivendo? Num corpo tóxico, inflamado? Bom, aí ela vai progredir muito rápido. E assim, né, doutor, só um parênteses, para essa tipo 3 aí que todo mundo tem medo, né? Meu Deus, o meu medo é chegar no final da vida com Alzheimer, porque é triste, é horrível, né? Se a gente entende que o nosso corpo, às vezes, ele aguenta 3 décadas de inflamação, e se é uma diabetes, a diabetes tipo 3, é o Alzheimer, e a gente entende que a diabetes tem que evitar ao máximo o quê? Refinados e açúcar. Ou seja, se a pessoa comer a vida inteira isso, bem provável que pode desencadear na velhice. Então a gente pode prevenir. Esse é o negócio, né? Só que o que acontece? O que acontece? Geralmente, nós herdamos dos nossos pais hábitos alimentares. Então, aquela pessoa que o pai ensinou a comer pão, bolo, no sul aqui, cuca, biscoito e açúcar, a criança vai viver comendo a mesma coisa. E aí depois vai ter a mesma doença e vai dizer, genético. Genético? Não, né? Não. Você fez as mesmas coisas que o teu pai. Ah, não existe a genética? Óbvio que existe. Você pode ter o gene da doença. Mas fiz até um vídeo bem recente agora no meu YouTube. Tá? É um dos últimos publicados. Então, quem quiser entender mais sobre isso, vai lá e procura. Semana passada eu publiquei o que é nutrigenômica, o que é epigenética. É você não ativar os genes que você carrega para a doença. Você não é refém da doença que você pode ter herdado dos pais. Você pode silenciar o gene. Então, é como a Jéssica está falando, né? A vida toda a genética fala, né? Mas ela não dispara sozinha. Exatamente. Então, eu posso ter a genética, mas se eu não disparar, ou seja, se eu não fizer coisas que me levem a isso, não provavelmente, a gente não pode garantir, mas com muito menos chance de disparar sozinha, né? Se eu realmente... O meu avô, pai do meu pai, ele morreu pelo diabetes. A diabetes era tão descompensada, mas tão que foi a causa da morte do meu avô. E eu era chocolatra antes de mudar a minha mentalidade. Eu batia no peito, eu sou chocolatra, não vivo sem chocolate, eu amo doce. Então, é óbvio que eu iria desenvolver diabetes, é óbvio. E aí, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, né, e vivido o que eu vivo hoje, eu falaria que foi pela genética. Mas imagina, Amoras, eu era chocolatra, então eu estava disparando o tempo todo isso dentro do meu corpo. Né? Então, é muito sério. Vai muito além. Mas tá, vamos voltar. Tem a diabetes tipo 2, né? E o tipo 2, que é o mais comum, né? O tipo 2 chega... Quando eu falo que tem cura, as pessoas me olham como se eu estivesse dizendo que a Terra é quadrada, sei lá, alguma coisa nova. Gente, o diabetes tipo 2 é uma doença que nem existia, não se conhecia, não se via isso até 1920, 1910, quando as pessoas não tinham barriga. O diabetes tipo 2 está associado à barriga, à gordura visceral. Então, uma vez que ele é desencadeado por hábitos, ele é curado por hábitos. E a gente pode usar a palavra cura, não é remissão, é cura. O diabetes tipo 2 é curável. Só que, como eu disse no início da live, não é curável com remédio, é curável com as mesmas coisas que levaram ele a aparecer. Ninguém desenvolve diabetes tipo 2 por remédio. Então, não é com remédio que você cura. Você desenvolve diabetes tipo 2 por maus hábitos. E é com bons hábitos que você cura. Sim, existe cura. Ah, que legal. Tanto que eu já tive muitas alunas que
Eu já tive aluno que injetava insulina diariamente e hoje não injeta mais. O médico dela falou, eu nunca vi isso na minha prática, eu tirar a insulina de alguém. E realmente isso aconteceu com ela, né? Mas eu ouvi que não podia falar cura, então eu não falava. Agora eu vou falar, porque agora o doutor Samuel falou que eu posso falar. Pode Adorei. falar, é óbvio que sim. Mas que incrível, né? Então, algo tão. E é uma doença seríssima, né? Que não pode. A pessoa tá pré-diabética. Então, ela tá ali, ó, no quase. Você falou do teu avô, vou falar do meu. A meu avô paterno, ele amputou as duas pernas pelo diabetes, na altura da coxa. Ah, é Meu Deus. ruim? É, mas tem uma coisa ainda pior. A perna direita dele ficou com aquela síndrome da dor do membro fantasma. Ele sentia dor numa perna amputada. E ele sofreu com essa dor por muitos anos. Então, a gente visitava ele e era sempre a mesma cena, uma pessoa gemendo 24 horas por dia. Podia ser evitado? Podia, mas pensa assim, ó, meu avô, ignorante, né, coitado, veio da roça mesmo, né, não tinha a menor escolaridade, ia no médico, o médico dizia para ele parar de comer açúcar, ele não comia açúcar, ele comia pão, suco de laranja, porque só falavam para ele não comer açúcar, entendeu? Aí vem para essa questão que eu trago da falta da informação, e é por isso que eu luto com unhas e dentes para levar essa informação, para que outras pessoas não passem pelo que esse meu avô passou. O meu outro avô morreu com Alzheimer, não lembrava mais nada, não reconhecia as pessoas, né? Meu Então, Deus. assim, tá aí um pouco da minha motivação, né? Eu vi o sofrimento nas famílias. Ô, Jéssica, deixa eu te fazer um pedido, que eu sei que você fala muito bem, porque você fala todos os dias sozinha aqui. Eu tenho um grave problema de manhã eu bebo muita água. Eu Vai fazer xixi? preciso ir no banheiro. E enquanto isso, você dá uma enroladinha aqui que eu já volto. 2 minutos. Ah, eu não sei se eu não tô acostumada a fazer live, É, mas pois vai é. que eu vou tentar. Já venho. Vai que eu vou tentar. Vai lá. Amoras, não, e o pior, olha só, eu fui agora, eu ia tentar tirar os comentários só um pouquinho, porque tava passando muito no rosto do doutor. Aí eu apertei aqui no comentário e aí subiu o meu teclado na live e que agora eu não consigo mais ver o rosto do doutor Samuel. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que que eu tô fazendo? Não sei. Eu tô com medo de apertar numa flechinha e cair a live, entendeu? Já pensaram nisso? Já pensaram? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ter que deixar assim mesmo. Porque uma hora eu faço live todos. Ah, deixa eu aproveitar aqui, ó. Talvez tenha pessoas que seguem o Dr. Samuel e estão me conhecendo por conta dele, né? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Me seguem aqui também, eu faço live de segunda, quinta e 7h30 da manhã sobre emagrecimento definitivo. Não, não é com dieta, não é com cardápio, não é com atividade física, não é isso que eu falo. Eu falo sobre emagrecer a mente, mudar a mentalidade para que, sim, você mude seus hábitos de uma forma natural e sem sofrimento. Então, sejam muito bem-vindos e fiquem por aqui. E eu não tô vendo se o Dr. Samuel voltou ou não voltou, porque eu tô com o meu teclado na frente do rostinho dele, para não falar na frente da cara dele, né? Mas tudo bem. Não, não vou sair e voltar, amor, que daí a live cai. Mas peraí que eu tô vendo o que eu vou fazer da minha vida. Não sei. Peraí. Ai, consegui. Ufa, que susto! Consegui, amoras? Mas vamos mexer, deixa os comentários de vocês aí, tá tudo certo. Cadê o diretor pra salvar, né? Consegui sozinho, porque o diretor agora, ele tem compromisso de levar o humano pra escola, entendeu? Mas tá tudo certo, vamos lá. Estão gostando, meus meninos? Ó, a live vai ficar salva. Tá aliviado agora. Não, é que senão eu não ia conseguir continuar bebendo água. E minha voz já não tá boa, então eu preciso beber água. Uhum. Vamos lá, olha só, eu separei algumas perguntas, mas só, tá muito legal, tá fluindo, né? Não é, eu falei, Amoras, que a gente ia responder perguntas, mas é assim, ó, tem que ser o que o nosso coração mandar, entendeu? Mas aí, olha só, muito legal, uma pergunta que eu separei aqui da Márcia, ela botou assim, ó, é possível a remissão de uma doença autoimune apenas com uma dieta alimentar? Apenas, como se isso fosse pouco, né? Mas olha só, e ela falou sobre o glúten. Então, assim, ó, o que que o glúten pode ter a ver com doenças autoimunes e como que seria uma remissão, né? Claro que a gente sabe que existe um monte de doenças autoimunes, mas o doutor sabe aí fazer um resumo pra gente, né? Por favor. Tá, vamos começar então conceituando o que é uma doença autoimune. Doença autoimune é o momento em que o teu corpo começa a produzir anticorpos
que deveriam ser para te ajudar, anticorpo defende você contra vírus, bactérias, mas nesse momento o teu corpo dispara anticorpos que começam a atacar o próprio corpo, células saudáveis do próprio corpo, tá? E isso pode ser em qualquer região do corpo. Pode ser tireoide, que vai desenvolver o que é chamado de hipotireoidismo de Hashimoto, pode ser nas articulações, vai ser uma artrite reumatoide, pode ser um lúpus, na pele, uma psoríase, vitiligo, tudo isso, tá? Bom, por muito tempo se tinha aquele conceito, doença autoimune, a gente não sabe o que causou, então a gente não sabe como resolver, né? Hoje a ciência já traz muita informação em relação a isso. As principais causas de doença autoimune, vamos lá. A principal a gente chama de intestino hiperpermeável, que é o intestino que tem as nossas células intestinais, elas são assim, ó, grudadinhas umas nas outras. Para quê? Para que não passe nada aqui no meio, né? A partir do momento que você separa as tuas células intestinais, você cria frestas para que coisas que não deveriam entrar no corpo comecem a entrar. A gente começa a ser atacado por coisas que não deviam estar no nosso sangue. Depois, quem quiser entender mais sobre isso, no meu YouTube, ao invés de clicar em vídeos, clica em playlists. Entra no YouTube, playlist, tem uma playlist de 4 vídeos sobre intestino. O tema é intestino. Eu explico isso lá, tá? Qual é o alimento que mais está associado a essa quebra de barreira? O glúten. O glúten moderno, né? Ele tem um peso molecular muito grande e ele está associado a isso, tá? Tem um livro também, quem quiser ler, chama Barriga de Trigo. Nesse livro está bem explicadinho como funciona isso. Agora, é importante a gente trazer uma coisa que é ruim de trazer essa informação, mas ao mesmo tempo eu não posso ser seletivo no que eu falo, eu tenho que trazer a verdade. Mas está muito evidente a síndrome Ásia. Síndrome Ásia é uma síndrome causando doença autoimune por próteses, principalmente mama. Muita mulher botou prótese de mama e hoje a gente vê, elas começam a fazer uma relação assim. Botei prótese de mama, 2 anos depois veio a doença autoimune. 3 anos depois, tem uma relação muito forte, tá? A síndrome Ásia não é só prótese, é prótese e vacinas. Vacinação também aumenta o risco. Ah, então não vou vacinar meu filho. Não, calma. É que acontece. Existe o quadro vacinal que a gente tem que fazer lá na infância e que tem que fazer da vacina da paralisia infantil, um monte de coisa. Mas eu hoje, fiz em todos os meus filhos, tá, amor? e tem que fazer. Mas hoje a gente está exposto a uma série de vacinas que vieram para o mercado como um negócio, um business, né? E como uma alternativa para quem não cuida da sua saúde. Porque se você cuida da sua saúde, você tem sistema imunológico para se defender de uma gripe, né? Só que hoje as pessoas estão tão fragilizadas no aspecto saúde que elas estão vacinando contra gripe, influenza, Covid, um calendário vacinal todo ano, né, de várias vacinas, e isso está disparando muita doença autoimune. O Samuel que está falando isso, não, isso chama síndrome de Schoenfeld. Desde 1998 isso é conhecido, não é nada de novo, entendeu? Então, basicamente, aí eu trouxe... Ah, sim, e tem mais uma causa que são as infecções virais, né? Quando a gente tem no corpo atividade viral que a gente nem sabe. Um citomegalovírus, um Epstein-Barr vírus, vírus em atividade no corpo, que a gente só sabe se fizer exame lá, pede um painel de sorologia viral, isso também desencadeia doença autoimune. Uma vez que a gente tenha uma doença autoimune desencadeada pelo intestino hiperpermeável, bom, aí fica mais fácil de fazer a remissão da doença. Não é a cura, é a remissão. Eu tenho vários casos, né? Eu tenho um case meu de sucesso, que hoje virou minha amiga, que é a Elaine, uma paciente lá de São Paulo. Ela e o marido Daniel são meus melhores amigos lá em São Paulo. A gente sai para jantar junto, tal, porque ela tinha uma espondilite anquilosante, que é uma doença que praticamente solda, como se soldasse as vértebras da coluna, né? É para ser tem que ter mobilidade, e ela soldou,
e ela não conseguia mais correr, maratonista, né? E ela é uma paciente exemplar, assim, ela faz tudo muito certinho. E ela está em remissão há muitos anos, ela está ótima, agora teve bebê, eu estive com eles domingo, fui lá visitar a Lorena, que é a filhinha dela. Então, assim, é possível sim a remissão, mas não é só tirar o glúten, não, tá? Não é só isso, é uma dieta muito bem calculada, tirando muitas outras coisas que não pode consumir. Tem que ter um entendimento que o intestino não é vulnerável somente ao alimento denso que você come. O intestino é muito suscetível ao alimento chamado pensamento, sentimento. O estresse, ele é tão agressivo para o intestino como o glúten. Então, é uma série de pilares que a gente tem que trabalhar, mas sim, é possível a remissão da doença autoimune através de hábitos, não só de dieta. Sim, legal. E até assim, né, doutor, porque às vezes, ai, mas então será que é a prótese que eu coloquei? Peraí, vamos primeiro mudar e ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, porque por mais que às vezes possa ser outras coisas, se melhorar as coisas grandes, já vai ter uma diferença enorme na vida e nos sintomas, né? Ótimo, porque assim, ó, é dos maiores desafios que eu tenho no consultório é justamente esse. É quando eu tenho uma paciente que botou prótese e aí depois de anos ela desenvolveu a doença autoimune. E aí eu fico, será que a prótese tem a ver? Então eu não peço para a paciente tirar a prótese. O que eu faço? Eu faço todo o resto, tá? Porque tirar a prótese de mama mexe com vaidade, com autoestima, e às vezes eu vou estar tirando sem necessidade. Então eu vou fazendo tudo que está ao meu alcance, e aí vai chegar num momento que a paciente vai dizer, doutor, eu já estou 2 anos aqui contigo e não estou evoluindo, eu continuo com dor e tal. Aí eu converso com a paciente e falo assim, olha, vamos tentar? Vamos agora tirar a prótese? Eu fiz isso 7 vezes na minha vida de chegar nesse nível, e as 7 vezes realmente a paciente melhorou. Por quê? Porque tinha relação com a prótese, mas antes eu tentei tudo. Porque é muito mais fácil eu pedir para você mudar a tua alimentação do que te botar numa cirurgia para tirar uma prótese que muitas vezes aquilo ali te fez feliz. Para a mulher, a vaidade. Já pensou se não era aquilo? Aí tirou algo, mexeu na autoestima da mulher e não era aquilo, né? Exatamente. Então tem que ter um parcimônia, não dá para o médico não pode chegar dando ordens sem olhar para a mulher como um todo, entender o cenário, o contexto, o emocional daquilo, né? Eu tiro tua prótese, curo uma doença tua e te deixo deprimida agora se tem vergonha de tirar roupa pro teu marido, né? Atrapalha a vida do casal. Existe todo um cenário que vai além daquele diagnóstico de uma doença autoimune, né? E é assim, ó, aí teve uma hora que chegou aqui, né, e botou, tá, então o trigo faz mal? E aí, deixa eu aproveitar para falar, Amores, que assim, quanto eu já aprendi da história do trigo no YouTube do Dr. Samuel, tá? Então, assim, no YouTube do Dr. Samuel, se você botar lá no YouTube, Dr. Samuel Dalelaste, tá? Inclusive, Amores, eu no meu story eu botei o Instagram dele, você consegue encontrar. Então, é uma aula que explica o porquê que o trigo de hoje não precisa nem muito longe, não é o mesmo da época de Jesus, óbvio, mas não precisa ir nem muito longe, né? Em 1950, mais ou menos, né? Só que, assim, hoje realmente a gente pode falar que faz mal. Não, Só que... Não. Então, Discordo. Trigo não faz mal. Não? Não, vamos analisar. É que o que você come hoje com o nome de trigo não deveria se chamar trigo. Aí a jogada é o seguinte, quer ver? Ó, vamos lá, Jéssica. Nós dois aqui somos velhos, nós já temos mais de 18 anos, né? Já passei um pouquinho, passei 2 anos. Você lembra do Gol, Volkswagen Gol, 1985? Carrão. Aí você lembra do Gol 2015? Nada aí. Sim. Ué, totalmente diferente. Um quadrado, outro... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que o nome é Gol? Ainda é Gol. É a mesma coisa que o trigo. Já não tem nada a ver, mas não devia chamar trigo, devia chamar trego, trugo, trogo. Aí é que tá. O trigo não faz mal, mas é que a gente está chamando de trigo uma coisa que não é trigo. Entendeu? Então, né? Agora, se você quer saber se isso que você come hoje e que você está chamando de trigo faz mal, tá. Aí a Jéssica acertou a resposta.
Ufa! Entendi. Então é isso, porque não tem nada a ver, amores, é só o nome. Só que daí é triste, doutor Samuel, porque a gente, a era da internet, ela é maravilhosa, porque olha o que permite. Eu aqui de Joinville, você tá em Porto Alegre agora? Tá, Em né? Porto Alegre. Em Porto Alegre, falando para o mundo. Isso é maravilhoso, né? A gente realmente entregando conhecimento. Só que hoje na internet tem muita gente que quer falar o que as pessoas querem ouvir. Então tem um monte de vídeo que viraliza falando assim, não, você pode, tem que comer o seu pão todo dia. É um absurdo, é terrorismo nutricional falar que faz mal. E aí, eu sei, elas ficam assim, quem que eu vou ouvir? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. E aí, o que eu gosto de falar, né? A gente precisa ouvir os nossos resultados. Se não quer ouvir quem está certo, quem está errado, a questão é como eu estou, como está a minha saúde, como estão as minhas dores, como está a minha disposição, como está meu emagrecimento. Então, se eu falar, todo mundo pode falar. Agora, o que eu já falei para as amores algumas vezes, custa você ficar 3 semanas sem consumir trigo e derivado, só ver o que o seu corpo fala. Aí elas falam, já minha vida mudou. Pois é. Ai, mas fulano fala que eu posso comer, tá, mas a sua vida, né? Então, eu não sei, o que você gostaria, claro, de uma forma resumida, falar sobre isso. Se realmente o trigo, que hoje, né, só é o mesmo nome, me faz mal, não é? É, a Jéssica falou, eu tenho 3 vídeos, porque eu tive que dividir em 3. A história do trigo é tão longa que eu dividi em 3 vídeos sobre trigo. Então, depois, se você quer entender, vai lá, ou compra esse livro, Barriga de Trigo. William Davis é o autor. Você vai ler e vai entender absolutamente tudo. Eu costumo dizer, quem lê o livro Barriga de Trigo e continua comendo trigo, precisa de um psiquiatra, porque a pessoa tem que entender o porquê que ela está querendo manter maus tratos, né? Essa coisa de autoagressão com o corpo. Mas eu entendo, é uma agressão interna e a gente não enxerga o que não sangra por fora. Isso. Se sangra por fora, a gente está vendo, né? Aqui, ó, uma ferida, estou coçando, arrancando a casquinha, está sangrando. Quando você machuca por dentro e agride, inflama por dentro, a gente não está vendo. Então parece que está tudo certo, né? Aí, doutora, além de não estar vendo, entra o que eu trabalho muito nas minhas lives, né? Uma mente sabotadora que só pensa no prazer de agora, não consegue pensar e focar nos resultados e nas consequências futuras. Então, imagina que ela aprendeu uma vida inteira o quanto aquele bolo era um merecimento, o quanto era um aconchego, o quanto era um amor de mãe, o quanto, né? Tem muita emoção envolvida ali. Então, nesses momentos, esses tipos de comida que são baseados, os industrializados são baseados em trigo e açúcar, ponto. Tem muito emocional ali envolvido, né? Então é esse vínculo com a comida que é o que eu trabalho nas minhas lives para mudar isso na cabeça. Eu amo comer. Tá bom, e você ama destruir o seu corpo? Você não tá vendo ainda. Talvez está por conta do sobrepeso e obesidade, mas muita coisa ainda não tá. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Então não é por um mal, é uma mente sabotadora que convence. É o que você merece agora. É o seu descanso agora, é a sua felicidade agora. É isso que a mente tá ali, ó. Ela acostumou já a falar isso e a pessoa simplesmente ouve e atende, né? Mas a gente pode mudar isso. Então, mesmo hoje para vocês, talvez você fale, não é fácil. É muito difícil eu não comer essas coisas. Para mim um dia já foi também. Porque eu tinha esse vínculo, mas é fácil sim mudar isso na mente. O fácil não é que eu de um dia para o outro, é um trabalhar. Por isso que eu faço 5 anos, 4 lives por semana sem parar, né? Só isso. Porque é muita informação, é um passinho de cada vez para a gente ir mudando essa relação com a comida. Mas uma vez mudada, a gente precisa entender o que eu estou colocando para dentro do meu corpo. Essa máquina perfeita que Deus fez. Né? O corpo é um presente de Deus na nossa vida. Que é Ele que nos move, é Ele que nos faz cumprir a nossa missão no mundo, né? Então, a gente tem que entender que sim, essas coisas fazem mal. E aí, outra pergunta aqui que eu separei. Os malefícios do açúcar. Tanto quanto. Né, doutor? O que você pode falar um pouquinho pra gente do açúcar? Nessa live, não tem como. É muita coisa. Vamos marcar, eu preciso marcar contigo, então, 4 lives por semana por mais 5 anos para poder falar dos malefícios do açúcar. O açúcar hoje, ele mata 36 milhões de pessoas no mundo por ano, tá? Então, só aí já fica um número que chama atenção. As 3 maiores causas de morte no mundo estão associadas com açúcar, tá? A maior causa de morte no mundo é o infarto. E o infarto nada mais é do que uma artéria
que se inflamou durante anos, tá? E a artéria se inflama durante anos, basicamente por picos de glicose. Cada vez que teu açúcar sobe no sangue, mas eu não sou diabético porque a minha glicose em jejum deu 90. O que a tua glicose em jejum importa? Você passa o dia comendo. Eu quero saber como é que é teu jejum, entendeu? É mais ou menos como eu contratar você para minha empresa, eu querer saber quanto que você... Eu vou te pagar baseado em quanto que você produz para mim, tá? Mas eu vou avaliar você dormindo. Dormindo você não produz. Eu quero te avaliar trabalhando. É isso que eu quero Boa. ver, entendeu? O teu resultado de trabalho. Então, avaliar a tua glicose em jejum, ela é uma maneira indireta e pouco interessante de saber como que a tua glicose é durante o dia enquanto você come, entendeu? O açúcar, hoje, eu tenho certeza, tá? Eu tenho poucas certezas na vida, mas uma delas é que em muito pouco tempo o açúcar vai ser visto, talvez pela próxima geração, como o cigarro é visto pela nossa geração. O cigarro, por muitos anos, ele foi associado a coisas bonitas, o cowboy de Marlboro, que era o aventureiro, a gente queria fumar para ser igual o cowboy de Marlboro. O cowboy de Marlboro morreu de câncer de pulmão, entendeu? Então, o açúcar... Mas será, doutor? Porque olha só, o cigarro é meio que assim, depois todo mundo, câncer de pulmão foi totalmente atrelado ao cigarro. Será que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica vai deixar mesmo a gente chegar nesse ponto com açúcar? Porque ele é silencioso em tantas doenças que, imagina, quem aqui ficou chocada, né? Eu já sabia, né? Claro, porque eu estudo muito isso, com muitos vídeos também do Dr. Samuel, que o infarto tem a ver com açúcar? O que tem a ver? Então ele é sutil, ele é silencioso. Será que um dia vai chegar realmente esse momento? Não sei. Sabe o que eu acho que vai chegar? Olha só, a indústria do cigarro, ela não começou a colocar fotinhos atrás da carteira do cigarro porque ela é boazinha. Ela colocou fotinhos porque chegou num momento que ficou insustentável economicamente para o governo manter as doenças que o cigarro causa, tá? Então, o que acontece? Que eu sou pisciano. Pisciano é meio utópico, assim, acredita muito em sonhos, né? A gente já está há alguns anos, mais de década, em um momento onde a população ativa, a população que trabalha e gera economia para um país, ela já não está mais conseguindo manter a população doente, né? Tamanho os custos que isso gera para os cofres públicos, entendeu? Então, infelizmente, a gente nunca teve nenhum governante. Aliás, agora o Trump, né? O Trump assumiu lá nos Estados Unidos e teve um discurso que eu gostei muito, tá? Isso não tem nada a ver com ser de direita ou de esquerda, eu não sou político, mas ele nomeou um ministro lá, um secretário, justamente para mudar a legislação sobre a quantidade de porcaria que uma comida pode ter na sua lista de ingredientes. Por quê? Porque ele disse, a gente tem aqui nos Estados Unidos a maior população doente do mundo, né? Então, assim, se é porque ele é bonzinho e quer ver as pessoas saudáveis, eu não sei. Agora, que isso afeta financeiramente um país, afeta. Então, eu acredito, sim, que vai existir um pouco mais de rigidez no futuro em cima do açúcar, de outros alimentos, outros ingredientes tóxicos, porque não vai ser possível sustentar tanta doença, entendeu? Como eu disse, o mal de Alzheimer é cada vez mais precoce. Então as pessoas, elas muitas vezes elas não chegam no nível de se aposentar na idade que deveria, porque elas são afastadas do trabalho antes dessa idade por doenças que poderiam ser evitadas pelo açúcar. Agora, onde é que está o maior problema do açúcar? Existe uma questão aqui muito importante. Vou aproveitar também. O açúcar, ele é uma droga com capacidade de dependência química muito parecida com outras drogas que você precisa subir o morro para comprar do traficante, mas culturalmente açúcar é uma forma de dar amor, tá? Eu quando
lembro da minha avó tentando me mostrar amor no final de semana, quando eu visitava ela, era abrindo ou a porta do forno e puxando um bolo de cenoura, ou abrindo a porta da geladeira e trazendo um pudim de leite condensado. Que ela dizia assim, ó, fiz para esperar vocês, né? Na Páscoa, como é que você mostra amor para o filho? Como é que todo mundo mostra amor para o filho na Páscoa? A Jéssica não, graças a Deus. Dando chocolate, cesta, a avó traz uma caixa de bombom, a Dinda traz uma cestinha. A gente entrega açúcar para falar para a criança, eu te amo, você é importante para mim, entendeu? Então a criança cresce com aquela coisa de que açúcar é amor, quando na verdade, fisiologicamente falando, você está gerando uma agressão para aquela criança, você está machucando os órgãos dela, você está diminuindo o sistema imunológico dela, você está gerando uma dependência química que no futuro talvez tentará ser resolvida com uma cirurgia de mutilação de órgãos chamada bariátrica, entendeu? Então a coisa ela é muito profunda, não é tão simples assim, né? Ah, existe droga lista e aquilo você não pode, né? Então assim, por exemplo, bebida alcoólica no Brasil é social, no Catar é proibido. Maconha no Brasil é proibido, no Uruguai pode. Cada lugar vai determinar o que você pode e o que você não pode. Você vai viver a vida sendo marionete da sociedade que vai dizer se nesse inverno você tem que se vestir de verde ou de laranja. O que, que é a cor da moda? E nós somos realmente manipulados por uma sociedade que vai dizer o que, que é o certo e o que, que é errado para nós. E o açúcar é visto como algo bonito, algo ligado a amor. Não, e além disso, é tadinho se não der pro meu filho. Que horrível! É como se eu fizesse um mal em não dar. Olha como tá tão invertido, amores. Esse é o problema, tá tão invertido. Mas a gente tem que entender. É o conhecimento, é aquele expandir a nossa mente. Esse é o conhecimento. E é óbvio que é muito mais fácil hoje para mim, que os meus filhos desde a barriga, né, já têm essa alimentação. Mas não foi fácil para mim que me criei também tendo o açúcar como amor, por isso que eu era chocolatra, por isso que eu era viciada. Mas é possível mudar isso aqui, que então, como o doutor falou, a gente teria que ficar muitas horas, por isso que eu faço 4 lives por semana para mudar esse vínculo do amor com a comida na sua mente. Mas depois, amor, hora que você entender, pensar nos seus filhos. Por que muitas fazem, não, tá, eu tô de dieta, eu quero emagrecer, eu vou comer saudável. Mas e para os filhos, não? Óbvio que filhos que já estão viciados, porque as crianças se viciam, né, doutora? Lógico, desde cedo, né? Primeira coisa que botou na boca depois do leite da mãe foi um danoninho, né? Com Socorro. Socorro. Então, é claro que crianças viciadas não vai ser fácil. Eles vão reivindicar, eles vão chorar, eles vão brigar, mas até um momento. É o que eu falo, eu aqui com os nossos filhos, né? Quando a gente erra, a gente fala, filho, eu errei. Me perdoa. Me perdoa, a mamãe errou. Eu erro, o Marcos erra, todo mundo erra. Então, se você, por amor, deu essas coisas para os seus filhos e hoje você está vendo que isso foi um erro, conversa. Filha, a mamãe errou. A mamãe achava que isso era bom, agora a gente vai diminuir. Não vai ter em casa. Vamos, né? Começa a mudar isso dentro de casa. Eu vou dar uma dica aqui, porque a gente está indo até para o final da live. Uma dica de ouro, tá? Para quem quiser entender isso melhor, tem um documentário antigo, mal filme, não é moderno, o vídeo é feio, é antigo, mas a mensagem do vídeo é fantástica, tá? Tá no YouTube. Chama Muito Além do Peso. Muito além do peso. Isso vai mudar totalmente a tua visão sobre como cuidar do teu filho e como é importante, desde cedo, começar a ter esses cuidados. Bota lá no YouTube, Muito Além do Peso. Vou assistir, acabei de anotar aqui, com certeza eu vou assistir. Também para passar esses conhecimentos para as amoras, né? Mas é muito sério. Então, se a gente pode mudar uma geração. Claro. A gente pode fazer isso, sabe? E não ficar ouvindo para o que os outros falam. E é dentro de casa, é isso. E outra, na escola hoje, o meu filho tá na escola agora, o Noah, né? Ai, meu Deus, 3 aninhos, na parte da manhã. E ele come na escola. E é uma alimentação 85% mais saudável, mas eu recebo o cardápio semanal, um lanchinho, todo dia tem alguma coisa com trigo e açúcar. É triste. Só que eu deixei expressamente proibido, e todo dia eles enviam, porque isso é para todos, né? Tudo que foi comido, expressamente proibido. O Noah não come o que tem trigo, não come o que tem açúcar, não toma suco, é água,
porque eles dão suco lá, é água. E, amores, isso é tão impregnado na vida deles, e eu converso muito com o Nô sobre isso, eu falo assim, filho, tem coisas que na nossa casa a gente não come, que outras pessoas comem, mas na nossa casa a gente não come. Eu tô desde o ano passado falando isso pra ele. Eu tive uma reunião agora, 2 meses de escolinha, né, com a diretora, porque eles se chamam, os pais novos, e eles falaram assim, Jéssica, é tão bem resolvido isso pro Noah, ele nunca nem pediu. Que bonito. Tá fazendo a tua Tem a parte. fruta. Graças a Deus tem a fruta, tem as coisas que ele come, tem a aguinha. Pronto. É assim. Né? Claro, é mais fácil porque ele nunca experimentou. Eu sei disso. Só que se eu mudei depois de velha, muito mais fácil a criança, né? Bom, doutora, eu não sei se a gente... Agora já é 8h30, né? Tinha mais perguntas aí para... Fala rapidinho, que é uma coisa assim que às vezes as amores me perguntam, mas eu acho que é legal vir de um médico, pra gente finalizar, sobre a creatina. Só pra gente fechar. Muitas perguntas sobre creatina, eu acho que seria uma coisa legal aí para tirar a dúvida das amores. Também tem vídeo sobre creatina no YouTube, tá? Já fiz esse vídeo também. A creatina, na verdade, ela se tornou aminoácido da modinha agora, né? Assim, todo mundo tá falando da creatina. Por quê? Eu vejo isso, é um fenômeno de rede social. Não sei se você percebe isso, Jéssica, mas cada pouco, algum item que faz bem, ele parece que vira a descoberta do... Né? Agora está no azul de metileno. Agora todo mundo obrigatório. Tá falando do azul de metileno. E a creatina, ela há muito tempo ela foi vendida como um suplemento para atleta, principalmente para marombado, para o cara que era fisiculturista. O tiozinho que treinava lá só para manter o físico, Deus o livre que eu vou usar a creatina, porque a creatina faz mal para os rins, porque não sei o quê. Inclusive a creatina ela foi proibida no Brasil por uns 5 ou 6 anos, ali por 2012, eu acho. Ela foi proibida e a USP estudou ela, porque ela era vista como um aminoácido com relação de doença renal, né? E depois de 5 ou 6 anos estudando, voltou para o mercado, porque o que os estudos mostraram? A creatina não tem capacidade de lesar teu rim, mas uma vez que você tenha uma doença renal, você não pode usar. Então, essa é a verdade. Tá. Pessoas com doença renal. Então, não dá para dizer assim, ó, é um aminoácido que não tem contraindicação. Tem. Quem tem doença renal não pode usar. Essa é a única contraindicação. Aí, efeitos colaterais. Tem? Pode ter. A creatina pode dar queda de cabelo. Tá? Ela pode estar associada. Vai acontecer? Não é comum. Mas algumas pessoas vão ter um aumento de uma enzima que chama 5-alfa-redutase, que a creatina vai estimular essa enzima, e essa enzima transforma a testosterona em dihidrotestosterona, o DHT. E o DHT pode fazer cair cabelo. Então, só isso são as coisas ruins que podem acontecer. Mas se parar de tomar, para de ter esse efeito. Normaliza tudo. E tem Tá? benefícios? Aí é que tá. Eu ia dizer, o que pode ter de ruim da creatina é tão pouco, né? Porque não é nem ruim isso que eu vou dizer, porque perto dos benefícios, a creatina ela está muito associada realmente à questão muscular, né? As pessoas começaram a usar pelos músculos. Então, eu digo assim, o jovem ele pode tomar a creatina. O idoso ele deve tomar a creatina, porque ajuda muito a manter a fibra muscular com mais água dentro dela, mais tônus de músculo, tá? Agora, por que a creatina nos últimos 2, 3 anos virou esse boom de rede social? Pelos efeitos no cérebro. E sim, isso não é uma novidade, sempre se soube. Creatina ajuda muito a melhorar performance cognitiva, ela tem muito efeito a nível de cérebro, sistema nervoso central, ela melhora a tua capacidade intelectual, mas não é sozinha, não é só, ela não vai fazer um milagre. Por exemplo, você come açúcar todo dia, você está com neuroinflamação, vai tomar creatina e tua vida vai mudar. Claro que não. Ela é uma ferramenta de um suplemento importante em meio a todo um outro cenário, né, de uma alimentação saudável, de uma pessoa que treina, que vai para academia. Eu tomo creatina todo dia. A creatina ela tem várias formas, tá? Formas não, o aminoácido é o mesmo, mas existe pureza, existe diferença de qualidade, tá? Não vou promover marca nenhuma aqui, mas existe um selo.
Se você quer comprar uma creatina de melhor qualidade, você compra uma marca que tenha o selo Creapure. Creapure, que eu acho que é uma marca, é uma fábrica na Alemanha. A Creapure é uma fábrica que traz hoje a creatina de melhor qualidade para você. Então não importa a marca, claro que importa, né? Porque daqui a pouco uma marca ruim lá botou o selo e tá misturado, mas enfim, marcas de qualidade geralmente vêm com esse selo da Creapure, entendeu? Eu tenho aquele teste de pegar água, colocar a creatina, se ela já cair todinha, ela é pura, né? Eu também tomo creatina, tá? Meus amores, todos os dias, sempre perguntam. E olha, que aula! Que aula, Ah, meu Deus do eu céu. resumi, tem um vídeo sobre creatina lá no YouTube, bem completinho para quem quiser, né? Não, mas assim, ó, essa live eu acho que valeu muito, né? E a gente entregando aqui de graça, né? Então a única coisa que a gente pede, minhas amoras, segue o meu Instagram, o Dr. Samuel, deixa um like, a live vai ficar salva. E para quem está querendo saber o Instagram dele, quando for salva, lá na descrição já deixa o Instagram marcado, tá? Na descrição da live. E é assim, ó, doutor, Amora, continue aqui, porque depois eu quero só finalizar, mas daí esse meu final não precisa com o doutor aqui, porque são recadinhos daí paroquiais de sorteio que a gente vai ter amanhã. Mas, doutor, eu quero agradecer demais, 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 demais. Foi incrível, tá? Fiquei muito feliz com a nossa Eu live. sou grato, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, obrigado por me convidar. Eu sei que você é bem seletivo aqui, você faz uma carreira solo muito bem feita. Então, poder estar aqui e ser escolhido por você faz com que minha sala de consultório seja pequena para o tamanho do meu ego aqui, que eu fiquei todo envaidecido. Muito, muito obrigado. Espero ter podido levar algum tipo de recado, algum a mais, porque você, né, 5 anos fazendo live direto aí já entregou toda a cartilha da saúde. Se eu aqui hoje pude trazer Nossa, alguma sementinha a mais, eu já começo meu muito. dia, então, me sentindo com a missão cumprida e agradeço por todos os 2.600 pessoas, que é um Chegou, número. Isso aqui chegou a fosse. 3.000, tava 3.100 no Não, momento aqui. imagina se fosse físico aqui, ter um estádio de futebol aqui, de pessoas nos prestigiando. Então, obrigado pelo carinho de todas as tuas amoras, pelo teu carinho, Jéssica, Muito e um obrigada, ótimo querido. dia para vocês, tá? Você também. Vê se tem um xizinho aí para você sair, Tem, que eu acho que tem, é mais fácil. Então tá tem. bom, obrigada. Beijo. Muito Tchau, beijo. tchau. Tchau. Amoras, só para a gente finalizar então, obrigada pela presença de vocês. Eu pedi para vocês estarem aqui prestigiando este médico maravilhoso e vocês são incríveis, tá? Então depois eu vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo na live, vai ficar salvo. Na descrição vai ter o Instagram do Dr. Samuel. Só para finalizar, Amoras, olha só, rapidinho, tá? Rapidinho, rapidinho. A live de ontem, eu falei, tem a regra do sorteio de um Pix de R$ 500. Então, se você não está sabendo ainda, dá tempo de concorrer, porque eu vou sortear na live amanhã. Então, amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã, vai ser o sorteio ao vivo. E a regrinha tá aqui, ó. Essa live aqui, essa capa. 5 dicas para diminuir a compulsão alimentar. Assiste essa live, que tá maravilhosa. E eu falo sobre a regrinha, tá? Muitas amoras perguntando o que o Noah come, então, na escola. Amoras, ele come a comida. Tem comida de verdade. 85% lá é comida, né? Então, não estou dizendo que o bolinho que é feito não é comida, mas infelizmente é feito a maioria com o trigo ou com um pouquinho de açúcar. Então, isso que é a parte, que é além, elas sabem que ele não come. Mas tem a fruta, tem ovos, tem arroz, feijão, batata, ele almoça lá, ele faz um lanchinho dele comer comida, tá? E quem tem dúvida sobre, você não faz nunca um bolinho, nunca uma bolachinha, nunca uma sobremesa na sua casa? Sim, a gente faz com comida de verdade. Sem glúten, sem açúcar, a gente faz comida de verdade. E isso tem no Clube de Receita das Amoras. Então aproveita, quem é nova por aqui, quem não conhece o clube, aproveita para conhecer o clube, porque lá são mais de 200 receitas. Todas em vídeo curto de 3 a 6 minutos, com ingrediente acessível, é barato e é delicioso para você fazer para sua casa. Então não tem essa de comer uma coisa e os seus filhos continuar comendo coisa que não é saudável. Então vai lá conhecer o clube, tá? Para você conhecer, aqui no meu, na bio, tem essa linha azul, aperta aqui na linha, aí vai ter várias coisas, uma vai ter escrito Clube de Receitas. Ou se você digitar nos comentários a palavra clube,
tanto no ao vivo quanto no gravado. Se você digitar clube, eu mando no seu direct o link para você conhecer o clube. E é isso que a gente come na nossa casa, é isso que os meus filhos comem, e não tem problema nenhum em não comer as outras coisas, porque eles estão bem alimentados, nutridos e comem sim coisas muito gostosas e saudáveis. Tá bom, minhas amoras? Então, que bom que vocês gostaram da live, eu amei também, amei demais. Vai lá, segue o doutor, sabe? Realmente, meus amores, prestigiem um médico tão maravilhoso quanto ele, tá? Amanhã, quinta-feira, então, tem mais, 7h30 da manhã, live só comigo, tá? Espero que vocês estejam aqui. E vai ter o sorteio do nosso Pix de R$ 500, tá bom? Amores, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã.